mais 2. Prefeitura de Belo Horizonte e Instituto Hahaha apresentam 2 mais 2, o quadro do podcast 8 e 80. Eu sou a doutora Babalu e esse é mais um podcast 8 e 80. É ou não é, Rosa? Isso mesmo! Hoje é dia de 2 mais 2, um programa comandado por palhaças no seu tocador. E qual é o tema de hoje? Coisa mais linda que Deus fez na minha vida! O que acontece quando o envelhecimento encontra a realidade das ruas? Vem com a gente, que tá começando mais um 2 mais 2. Um cadinho de prosa pra somar, multiplicar e dividir com você. Hoje temos uma convidada que trabalha com acolhimento e com atendimento de pessoas em situação de rua. Exatamente. Estamos com ela, assistente social, Natasha Dias. Seja bem-vinda, Natasha. Muito obrigada, gente. Natasha, eu acho que mais pessoas sempre ouviu falar morador de rua. Qual que é o jeito certo de falar? A gente fala pessoas em situação de rua ou em trajetórias de rua. Mas falar morador de rua não é de todo errado, não. Ah, tá. E por que é o jeito de falar esse? Porque as pessoas, elas não moram de fato na rua, elas estão na rua, né? Elas estão passando pela rua. Rua não é moradia de ninguém, né? Acho que a gente passar por ela sem enxergá-la ou sem reconhecer que é um indivíduo é o pior jeito, né? Tratar com preconceito, com desumanidade, talvez. Para você, Natasha, quais são os principais desafios para o acolhimento das pessoas idosas que estão na rua? A gente não tem política voltada especificamente para pessoa idosa em situação de rua. A gente tem o acolhimento de uma forma geral, né? E aí eu acho que o desafio principal é essa falta de política. Então, a gente precisa fazer um trabalho específico, né? Muitas vezes o encaminhamento para instituições de longa permanência é uma saída, porque aí tem um atendimento, né? Quanto à assistência social, quanto à saúde e outros. Tem muita gente que envelhece na rua. Então, assim, chega na rua com seus 40, 30 anos e aí ficam na rua por 20, 30 anos. Então, chega uma velhice em situação de rua, sabe? Natasha, você falou que as pessoas envelhecem na rua, e isso é uma verdade. Quais são essas demandas dentro da sua experiência? Quais demandas elas trazem enquanto pessoas idosas no contexto da rua? Eu acho que a moradia é a primeira demanda, sabe? Eu acho que ninguém está na rua, na verdade, eu tenho certeza, né? Ninguém está na rua porque quer estar na rua. Às vezes até aparece esse discurso, assim, não, eu gosto de estar na rua e tal. Mas quando se oferece um teto, a pessoa ela quer ir para debaixo desse teto, ela quer ficar, né, acolhida, porque a gente pensa também a população de rua como refugiada climática, né? Que está debaixo da chuva, do sol, que não tem alimentação, que não tem um mínimo de estrutura para se estar, né? Então, acho que a primeira demanda é a moradia, para se abrigar, para ter essa possibilidade também da referência, né, dentro da cidade. A gente, quando tem um endereço, a gente é referenciado. A gente consegue o atendimento melhor na saúde, a gente consegue o atendimento melhor na educação, segurança, alimentação, todos esses direitos que são básicos, né? Então, a moradia, eu acho que é a primeira demanda. A saúde no contexto geral, porque tem muita gente com comorbidades, né? E são coisas simples que dentro de casa também você conseguiria cuidar. Então, uma diabetes, né? A pressão alta. Como é que você vai tomar uma medicação se você não tem um parâmetro de hora? Então, você não tem onde se organizar para isso, né? Você não tem acesso à água para engolir a medicação. Então, existem várias questões relacionadas à saúde, não só atendimento clínico hospitalar, né? A alimentação também, né? Os restaurantes populares, eles funcionam só de segunda a sexta, né? E a população de rua, ela também precisa se alimentar aos finais de semana. Então, é um grande desafio. Acho que são esses, principalmente a segurança. A gente dormir na rua é desafiador, né? Você não sabe quem vai passar do seu lado à noite ou de dia mesmo, né? A gente vê casos de muitas violências, violência física, violência institucional por parte de guarda municipal, de polícia militar. Isso é bem sério, né? Então, assim, são vários desafios para a pessoa idosa, que tem, às vezes, a mobilidade reduzida, né? O cognitivo reduzido por causa de adoecimentos ou outras tantas possibilidades. Acho que é bem difícil.
Desafios são muitos, né, Natasha? Mas eu gostaria que você me contasse como que é o atendimento dessas pessoas no seu trabalho como assistente social. Hoje eu trabalho num projeto que chama Moradia Primeiro, que é um projeto da Pastoral Nacional da População em Situação de Rua, que visa, de fato, a moradia como o primeiro passo para o rompimento da trajetória de rua. Então, a gente atende, né? A gente tem a possibilidade de atender 100 pessoas ou famílias com a moradia aqui em BH, ou região metropolitana. E aí, essas pessoas são encaminhadas para a gente via serviços ou da prefeitura, né? Que são abordagem de rua, ou SERSAM, por exemplo, que é o atendimento, né, da saúde mental, ou então pela própria pastoral. Então, a gente recebe o relatório contando todo o caso daquela pessoa, a gente identifica se é um perfil compatível com o projeto, e, na real, um perfil compatível com o projeto é uma pessoa que realmente está em situação de rua. Então, a gente não tem casos de negativo, assim, né? A não ser que a pessoa já esteja em algum outro projeto de moradia. Então, a gente recebe esses casos e aí faz o acolhimento da pessoa, né? Entende melhor a história da pessoa, entende o motivo da permanência dela na rua, para onde ela quer ir, né? Porque não adianta também a gente conhecer alguém e encaminhar para qualquer casa, né? Às vezes ela tem um conflito no bairro, às vezes ela tem um rompimento de vínculo familiar ali, às vezes ela está acostumada a trabalhar no centro e aí encaminhá-la para venda nova, por exemplo, é totalmente fora de mão, né? Uhum. Então, a gente faz o encaminhamento, acolhe essas pessoas, entende para onde elas querem ir e faz a busca pela moradia. E quais seriam os principais motivos que levam as pessoas a ficar em situação de rua? São vários os motivos, mas entre eles tem o enfraquecimento de vínculos familiares, né, ou quebra desses vínculos. A questão do capitalismo mesmo, né, que assola as grandes cidades. Então, a falta de possibilidade de se alimentar, de morar, né, de se manter minimamente dentro de uma casa. Tem o adoecimento mental, o uso de substâncias psicoativas. Mas cada caso é um caso. Tem gente que só não dá conta de estar dentro de casa, assim, né? As pressões, elas são muito grandes. A gente, às vezes, sente essas pressões também, né? Então, imagina uma pessoa que não tem o mínimo para se estabelecer ali dentro. Para quem não sabe, nós, palhaças e palhaços do Instituto Haha, atendemos também as ILPIs, aos hospitais, as casas de acolhimento, e a gente tem vínculo com várias pessoas, tipo o Marcão, a Maria José. A Letícia lá do Paulo de Tarso, o seu Edson lá da Casa da Esperança. Oi, seu Edson! Pra gente é muito importante o vínculo. Pra você, no seu trabalho, você acha também que é importante? Sim, o vínculo é o primeiro passo para eu acessar as necessidades da pessoa, né? Se eu não tenho com ela uma relação de confiança, de proximidade, ela não vai trazer para mim as demandas dela, ela não vai me falar o que ela necessita de fato. Às vezes ela pode até não verbalizar, mas através do vínculo, né, dessa proximidade, a gente vai entendendo também. Então, eu posso não ouvir da boca dela, mas o que ela vai demonstrando no dia a dia, a partir do gestual dela, né, do que ela vive na residência, na nova residência, por exemplo, né? Tudo isso é um processo de vínculo para que eu possa trabalhar de fato com o que ela precisa, sabe? Natasha, na sua experiência, quais as práticas têm se mostrado mais eficazes no enfrentamento desse estigma? Eu tenho estigma. Estigmatismo. Ó, vejo muito mal. Eu não tô falando do estigmatismo, tô falando do estigma dessa mancha que embaça o olhar das pessoas em relação ao estigma que as pessoas em situação de rua carregam, na maioria das vezes, do que tu fiquei até emocionado. E olha, precisamos falar das pessoas que têm estigmatismo, hein? E você que tem estigmatismo. Enfim, vamos lá. Vamos voltando ao assunto. O que você acha, Natasha, desse estigma que a maioria das pessoas em situação de rua sofrem na sociedade? Na verdade, é bem grave isso, né? As pessoas em situação de rua não são enxergadas. Elas são vistas como, talvez, como lixo. Tem uma frase de uma pessoa que me falou isso, exatamente isso. Eu era vista como um verme na sociedade. Isso é muito pesado, isso é muito sério. No projeto que eu trabalho, por exemplo, né, de locação de casa,
O contrato, ele é nominal, então ele é em nome da pessoa que estava em situação de rua, mas a responsável financeira é a pastoral do povo de rua. E aí, muitas vezes, na hora de assinar o contrato, né, o locatário, ele desiste, porque ele lê ali que a pessoa estava em situação de rua. E aí a gente pode tentar, de mil formas, sensibilizar que não tem resultado, assim. Então, acho que as práticas necessárias, só a gente falar, né, é que as pessoas em situação de rua também são pessoas que estão passíveis de moradia, né, que são sujeitos de direito, que são pessoas que necessitam de estar acolhidas à sociedade também. Elas estão em trajetória de rua, né, por algum motivo, mas isso não faz com que elas sejam mais ou menos importantes socialmente. Na minha época de faculdade, Natasha, eu trabalhei com a Pop de Rua. Beijo, Pop de Rua! E em um dos encontros com a Pop de Rua, na Pastoral de Rua, um moço falou com a gente que tem uma música que era "Você passa e não me olha, mas eu olho pra você". E sintetizou muito bem essas pessoas que têm astigmatismo. E eu, tu, eles, nós, vós, eles enxergam as pessoas que estão nessa situação. Pensando isso, como que a gente pode garantir o acesso dessas pessoas que a gente enxerga a ter cidadania? Acho que é importante a gente sempre falar, levar aos espaços de poder para decisão, né? Conferências, para audiências públicas, né? A gente tem as grandes casas, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, né? Então, a gente vota para que essas pessoas representem a gente. Então, acho que publicizar, né? Falar, cobrar também dos nossos representantes, né? A cidadania é algo que é construída. Ninguém entrega a cidadania para alguém, né? Não é um presentinho que a gente leva. Então, a gente precisa ir construindo e mostrando os caminhos. Natasha, chegou a hora do Você Sabia? Com ele, Dr. Altamiro. Fala, doutor! Você sabia que os idosos têm direito a programas habitacionais que garantam moradia digna? Nos programas públicos, uma parte das unidades deve ser destinada especificamente para eles. Tá lá, no Estatuto da Pessoa Idosa. Eu adoro o doutor Altamiro. Uma vez ele tratou uma boneca minha que tava sem cabeça. Verdade. Voltando ao assunto, como que a gente pode acessar as políticas públicas que já existem? Sim, a gente pode procurar pela assistência social, né? A diretoria de assistência, os equipamentos, o CRAS e o CREAS. Existem serviços específicos para a população em situação de rua, que são a abordagem de rua, o consultório na rua, os centros POPs, né? Então, todos eles podem auxiliar a população que está em situação de rua e também aquelas que querem entender quais são os direitos, as necessidades, né, que essas pessoas possuem. A gente tem a Política Nacional da Pessoa em Situação de Rua, tem a Política Estadual, né, da Pessoa em Situação de Rua. É tudo muito frágil ainda, né? Precisa de mais investimento, precisa de mais recurso, né, pessoal, financeiro, mas elas estão aí. Então, para conhecer, acho que é indo pelos caminhos assim da assistência social, da saúde, né? Você faz parte do projeto Moradia Primeiro. De tudo isso que você nos contou, quais são os resultados positivos sobre ele, assim? A gente tem como resultado positivo a autonomia do sujeito. Então, enquanto estava na rua, a rua cronifica, né, as pessoas. As pessoas, elas às vezes estão na rua e elas perdem a sensibilidade de cozinhar, né, a autonomia de pagar uma conta. Enfim, a rua rouba características das pessoas. Indo para casa, isso é recuperado de alguma forma. Então, fazer a própria alimentação, né? Às vezes tem a restauração dos vínculos familiares. Tem um cuidado com a saúde, né? Autoestima. Autoestima. A gente tem muita mulher em situação de rua. Não é a maioria, mas a gente tem bastante mulher em situação de rua. E para elas é muito complexo. E uma das falas que a gente tem, assim, com muita repetição, é que elas não se enxergavam mais mulheres na rua. E aí a casa proporciona esse autocuidado, sabe? Essa possibilidade de se enxergar novamente. Eu fiquei em dúvida no termo que você usou, cronificar. Achei chique. O que é isso?
Cronificar é quando a pessoa está ou há muito tempo em situação de rua. Então, a gente tem pessoas que estão há 10, 15, 20 anos, 30 anos em situação de rua. Ou ela já está tão absorvida pela rua que ela faz parte daquilo ali. Ela não tem mais não se enxerga num outro lugar, sabe? Então, ela está cronificada na rua. A rua roubou tanto dela, né? Nesse sentido da individualidade, da pessoalidade, né? Das possibilidades, que ela está cronificada. É como se perdesse, de certa forma, a identidade? Também. Tem o uso que prejudica bastante, né? O uso do álcool, das drogas, a saúde mental não cuidada. Então, vai perdendo-se, né? A rua vai absorvendo a pessoa. Depois desse momento de grande reflexão aqui que passamos nós três, só me resta chamar o Desembucha. Adoro desembucha. No Desembucha, Natasha, você conta o que quiser pra gente. Pode contar uma fofoca, um caos, uma questão sua, da sua própria vida pessoal. Pode falar o que você quiser. Eu acho que talvez valha a pena trazer um caso, assim, né? De acolhimento. Ele começa triste, mas depois ele vai melhorando. Adoro. No período da pandemia, eu já trabalho com população em situação de rua há algum tempo. E no período da pandemia, trabalhei no Canto da Rua, que era um serviço emergencial de acolhimento a pessoas em situação de rua, porque a cidade inteira fechou. E as pessoas em situação de rua não tinham casa para ficar abrigadas, né? A recomendação era, fiquem em suas casas, mas a pessoa em situação de rua não tem casa. Então, a gente trabalhou nesse serviço de acolhimento e chegou para a gente um idoso de 86 anos. Ele havia sido despejado na pandemia porque ele não deu conta de pagar o aluguel dele. E ele morava, né, nessa casa há muito tempo, mas ainda assim foi despejado por causa de um atraso de 1, 2 semanas. E aí imagina uma pessoa idosa que nunca viveu na rua, chegando nessa situação, né? Então, a gente fez o acolhimento dele. Na época, eu trabalhava nas hospedagens sociais, que eram casas para acolher pessoas idosas, famílias, pessoas com comorbidade, justamente por causa da Covid. E aí ele foi acolhido. Lá ele começou a ser atendido, né? Foi inserido na rede, né? Na saúde, etc. E aí ele, mais umas 4 pessoas, se eu não me engano, resolveram alugar uma casa juntos. E aí hoje eles moram juntos. Isso foi em 2020, então tem quase 5 anos que eles estão residindo juntos. Ele já está com 91 anos. E assim, tão bem. Então, é um caso assim, é difícil falar caso de sucesso, né? Porque eu acho que é muito delicado a gente também definir o que é sucesso, o que não é, né? Porque cada pessoa é um indivíduo. Mas, assim, é um caso que a gente vê que deu prosseguimento e tem dado certo, né? E eu acho que é isso, assim. As pessoas, elas precisam de possibilidades, né? Elas precisam ser enxergadas para que elas consigam se levantar, né? Para que elas consigam caminhar. E eu acho que esse caso é um caso feliz, assim. Natasha, você desembaçou o meu olhar e me fez enxergar que as pessoas importam e que as políticas públicas e o nosso olhar para com essas pessoas sejam fortalecidos, para que as pessoas em situação de rua possam envelhecer com dignidade dentro ou fora dela. Melhor que seja embaixo de um teto. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Feliz mesmo de ter participado. Nós também. Obrigado. Obrigada. Chegamos ao final do 2+2 de hoje. Se você se interessou pelo assunto, o governo de Minas lançou uma cartilha sobre a garantia dos direitos da população em situação de rua, ADPF 976-2023. O link está na descrição do episódio para você que ouve no streaming. Exatamente, como Rosa falou, estamos no streaming semanalmente, toda terça e quinta-feira, com episódios novos. E você ouve na Rádio Câmara Brasília, todo domingo às 8 da manhã e também nas rádios parceiras. Esse episódio é produzido pelo Instituto Hahaha por meio do projeto Nas Ondas do Hahaha, realizado com o fomento do Fundo Municipal do Idoso de Belo Horizonte e patrocínio da Vale, Valorec, Tambasa, Premier Pet, Fundação ArcelorMittal, Hipofarma, Supermix Concreto e do Frio.